para isso, né? Para isso, a questão da palavra. Então é isso. E venho desde então com um canal no YouTube, uma plataforma de ensino online, um seminário permanente e, né, e encontros que me chamam, como esse, para falar um pouco de psicanálise, que é o que eu ando fazendo aí há um tempinho. É isso aí, acho que deu para. Bom, e minha formação é história, isso é importante, que eu acho que é importante que se diga, acho que muitas pessoas, né, gostam dessa coisa. Minha formação é história, eu sou historiador, depois eu fui tentar ser crítico literário fora do país, não deu muito certo por um lado, mas deu muito certo por outros. E voltei para o Brasil precisando de análise, e aí, da minha análise pessoal, surgiu meu interesse pelos estudos da psicanálise, e por que não passar um pouco para frente os benefícios que a minha análise me proporcionou, e que eu acho que proporciona a tantos de vocês aqui que estão possivelmente em análise, sabem, né, o quão interessante é o processo, sofrido de vez em quando, mas bonito em outros momentos, mas o quão transformador ou pode ser esse processo. É por isso que a gente está aqui. Eu acho que é isso que nos une, né? Nada além disso, né? Que é a nossa experiência com análise e com o texto de transmissão, que é o discurso analítico, que é o que a gente chama de Freud, né? O freudismo, o lacanismo e tal. É isso. É isso que eu faço. Fantástico, eu adoro, eu sou suspeitíssima para falar, né? Porque eu acabei ficando bem próxima do Arthur, depois a gente fazer uma primeira live e a gente acabou tendo algumas trocas ali. E sempre digo que todas as trocas com ele sempre aprendo alguma coisa nova. Ele tem uma didática muito bacana, ele fala de uma forma muito fácil da gente entender, sempre trazendo exemplos de coisas assim do cotidiano. É bem a linha que eu gosto mesmo, de trazer a psicanálise de uma forma bem fácil, não simples, né? Porque não tem como a gente fazer isso, deixar a psicanálise ser simples, mas de uma forma mais facilitada e mais acessível. Para começar o nosso evento aqui, quarta edição do Café e Psicanálise da Escola de Psicanálise de Curitiba, a gente hoje vai falar sobre defesas, do que nos defendemos, de quem nos defendemos e por que nos defendemos. Antes de eu passar a palavra para o meu convidado, eu vou ler um pouquinho aqui sobre o conceito de mecanismo de defesa, e para isso eu usei o livro da Ana Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Eu vou ler um trechinho pequenininho e depois eu vou passar a palavra para o professor Arthur, devolvendo para ele uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz também, eu fiz agora há pouquinho, já que respondeu muito bem. Os mecanismos de defesa. A palavra defesa é mais antiga representante do ponto de vista dinâmico na teoria psicanalítica. Surge pela primeira vez em 1894 no estudo de Freud As Neuropsicoses de Defesa, para descrever a luta do ego contra ideias ou afetos dolorosos ou insuportáveis. Mais tarde, a palavra foi abandonada e, com o decorrer do tempo, substituída por recalcamento. A relação entre as duas noções permanece, contudo, indeterminada. Em um apêndice às inibições, sintomas e ansiedade, em 1926, Freud reverteu ao antigo conceito de defesa, afirmando pensar que seria uma vantagem, indubitavelmente, usá-la de novo, desde que o empreguemos explicitamente com uma designação geral para todas as técnicas de que o ego se serve como uma das técnicas de que o ego se serve em conflitos que possam redundar em neurose, ou seja, a gente se defende daquilo que nos traz a dor, né? Ao passo que retemos a palavra recalcamento para aquele método especial de defesa com que a linha da orientação assumida pelas nossas investigações nos tornou mais familiarizados em primeira instância. Defesa, o mecanismo de defesa, a palavra defesa, então, em sumo, é a proteção do ego contra as exigências pulsionais. E aqui nesse livro, Ana Freud, ela traz 10 mecanismos de defesa onde ela vai transitar aqui pelo livro dela. Ela traz a regressão, são alguns, tá, gente? Temos mais que 10.
Mas aqui a gente fala sobre regressão, recalcamento, formação reativa, isolamento, anulação, projeção, introjeção, inversão contra o ego, e reversão, sublimação ou deslocamento dos anseios pulsionais. Aqui uma questão mais conceitual sobre o que seriam resistências, defesas, mecanismos de defesa do ego. E ali no card a gente colocou essas 3 perguntas, né? Eu vou passar a palavra para o professor Arthur Mendes para ele trazer para nós por que sofremos, né? Por que nos defendemos, de quem nos defendemos e do que nos defendemos. Passo a palavra, então, para você, professor Arthur. Beleza, vamos lá. Pessoal, antes da gente começar, acho que alguns esclarecimentos. Tomem, quem quiser usar, né, sei lá, lápis e papel aí para anotar. Eu vou falar um caminhão de coisas e vou indicar uma série de apontamentos para que vocês possam ir pesquisando, né, conforme o interesse, o tempo de vocês. Em psicanálise, um professor, ele, pelo menos na escola francesa, que é a que eu conheço, um professor, ele é sobretudo um transmitente, ou seja, alguém que transmite psicanálise, mas não é bem psicanálise que a gente transmite, o que a gente transmite é o discurso analítico. E a pergunta que, né, eu leio, né, eu escuto essa pergunta, do que, por que e de quem, e eu vou tentar responder essas 3 questões aqui com vocês pelos próximos 40 minutos, vamos ver se a gente consegue, e para depois abrir para perguntas. Acho que seria interessante vocês também anotarem aí as perguntas, as dúvidas de vocês. Na medida que a gente tiver tempo, a gente, no fim, responde. Então, quando falar sobre defesas, né, nesse sentido, então, eu escuto a coisa mais ou menos assim: o que o discurso psicanalítico tem a dizer sobre o campo defensivo? E é interessante, né, a Daniela trazer um tema, um texto da Ana Freud, né, que é uma figura ímpar no movimento psicanalítico, porque é a figura que cunhou o termo mecanismo de defesa. O primeiro esclarecimento é que Freud nunca escreveu o termo mecanismo de defesa, sempre formações defensivas ou processos defensivos. E se o diabo mora nos detalhes, Freud era bastante preocupado com os detalhes, ele não usava um termo à toa. O termo mecânico, né, essa termo mecânica, a mecânica defensiva, isso é típico do pensamento inglês, no qual a Ana Freud está muito inserido, do utilitarismo. Acreditar que o psiquismo poderia ser organizado tal qual um relógio suíço. Isso é o sonho de um mecanicista inglês, é o sonho do Bacon desde o século XVII e vai continuar sendo daquele povo até hoje. De qualquer jeito, quando a gente fala de defesa, não vou aqui, de verdade, não cabe a gente dizer o que a Ana Freud fez com a psicanálise nos Estados Unidos. Não vamos aqui falar mal da nossa antiga colega, mas com certeza a teoria da Ana Freud visa um equívoco fundamental, que é reforçar o ego. Isso é muito problemático para a psicanálise e para as análises. Porque se numa análise você, na questão do conflito neurótico, né, como foi trazido, né, o tema das defesas, aparecem neuropsicoses de defesa que revelam a dinâmica do conflito neurótico, que vocês devem conhecer, é o conflito entre id e ego, ou seja, a autorrepresentação e o inominável. Né? O id é o isso, é aquilo que não tem nome, é o inominável, que estrutura o sujeito. E esse inominável não quer lidar com o mundo exterior, e por isso desenvolve um apêndice chamado ego. Ou seja, o ego é um apêndice do id para lidar com a realidade exterior. E as defesas, os processos defensivos, em freudismo, seriam uma parte inconsciente do ego. Ok. Poderíamos, inclusive, na leitura, chegar à conclusão de que o ego se constitui a partir dos processos defensivos e se reforça bastante na medida em que esses processos defensivos são patrocinados. Entre aspas, metaforicamente, quem patrocina
as formações defensivas sempre egóicas. Formação defensiva egóica é redundância necessária, né, talvez, no campo pedagógico. A energia para operar as defesas vem de uma coisa chamada superego. Então, o ideal do eu nutre energeticamente o eu para que, em sua instância inconsciente, opere defesas. Por exemplo, né? E assim, a partir dessas defesas, temos a constituição do aparelho psíquico. Então, um aparelho psíquico se constitui. O que é um aparelho psíquico? Um ego superego, o id. Em Freud, você nasce com. O ego superego você vai desenvolver ao longo da vida a partir das suas capacidades defensivas. Por exemplo, a identificação. Por exemplo, a repressão. Por exemplo, o recalque. Estou dando 3 exemplos de mecanismos de defesa bastante importantes para a constituição do ego. O que a Ana Freud vai dizer, e tem motivo para a Ana Freud dizer isso, é que o que é o conflito neurótico? Nada mais é do que aparelho psíquico de um lado, ego, superego, versus o id, né? Ou isso do outro. Conflito neurótico que os autores dão outro nome, né? Por exemplo, os poetas chamam de tragédia, né? Os grandes autores chamam de dilemas. O que é a tragédia, o dilema, o conflito? O que eles têm em comum? Eles dividem o sujeito. O sujeito está dividido entre um querer, que ele pode conhecer ou não, ter consciência ou não, e o dever, de como ele dever ao que é, ao que ele deveria ser, ou idealmente ser. Ok? Esse é o conflito. O palco está armado. Sabemos que toda vez que o ego opera formações defensivas, principalmente a repressão e o recalque, existe um retorno, que vocês conhecem, sob o nome de sintomas. Significa que a utilização de defesas, se tem um aspecto aparentemente positivo, que seria a constituição de um aparelho psíquico, tem um aspecto aparentemente negativo, que seria a constituição sintomática. Inclusive, não é à toa que você vai ver que quanto mais egóico o sujeito, mais sintomatizado. E é por isso que você também vai observar que o objetivo de uma análise é a redução máxima do quadro narcísico. Ao longo da redução do quadro narcísico, você vai ter, por efeito, a redução dos sintomas. Mas não é de sintomas que nós vamos falar agora. A pergunta é: do que nos defendemos? A resposta é muito óbvia, muito simples em freudismo e na psicanálise. Nos defendemos da angústia. É a angústia que nos ataca. Se você pensar numa defesa, naturalmente você vai pensar no atacante. Qual é o atacante? A angústia. A angústia é um afeto em psicanálise. Significa que falar de defesas, o norte de qualquer fala sobre defesas, vai necessariamente ser o conceito de angústia. E a defesa visa se defender desse fenômeno. Dentro da psicologia, por aí, do popular, do senso comum, né? Isso começou no equívoco psicológico de dividir as psicopatologias mais ou menos assim. Fobia é um sintoma que tem objeto. Por exemplo, altura, né? Barata, rato, cobra. Angústia seria um quadro fóbico sem objeto. Então, isso ficou durante décadas. Tem pessoas que pensam assim até hoje, viu? Entretanto, a angústia tem objeto. Eu vou dizer para vocês que a angústia tem objeto, porque um dos meus maiores objetivos, e que me fazem estar aqui falando, um dos meus maiores prazeres é desconstruir algumas ideias que as pessoas têm e que é bastante simples. O objeto da angústia, pensem que um desses objetos, vocês podem entender. Porque se você entender o objeto da angústia, cá entre nós, é um baita avanço. É um puta avanço, para falar a verdade. Você pode entender os objetos da angústia em níveis. Num nível simbólico, num nível imaginário e num nível real. Não vou ficar explicando aqui os registros do inconsciente, nem porque não importa agora.
Mas, Arthur, qual é o objeto da angústia? O que me angustia a nível simbólico, a nível de palavreado? Bom, o objeto da angústia é a próxima palavra. Que próxima palavra? A próxima palavra da livre associação. Ou seja, como que eu me defendo da angústia simbolicamente? Eu evito livre associação. Eu evito palavras. Eu evito falar livremente sobre o que me passa pela cabeça. Isso pode, você sabe, assumir diversos, sei lá, aspectos de resistência. Mas toda vez que você vê um indivíduo em livre associação evitando uma palavra, você está diante da angústia a nível simbólico. É o jeito mais fácil, é o jeito mais cotidiano de nós nos aproximarmos do fenômeno da angústia. Correlatamente, nos aproximar da defesa, porque nos defendemos dessa experiência. E aqui vocês já começam a entender um aspecto do campo defensivo no ser humano: a fala. A gente poderia, não é o que eu vou fazer, mas os cursos fazem e tem que fazer, explicar mecanismos de defesa um por um. E é importante, vocês têm que conhecer. Até porque não deixa de ser aula, história de aula da psicanálise, né? História da psicanálise. De qualquer jeito, para vocês entenderem a defesa de um jeito mais, que é o que mais nos interessa. Porque é uma coisa importante que se diga, viu? Eu sei que, não sei como vocês se utilizam da psicanálise, mas a teoria só tem uma função: melhorar as conduções. Não, é contra a defesa. A Vanusa perguntou se a angústia é uma defesa. Não. A defesa é que se defende da angústia. Do que nos defendemos? Da angústia. É muito comum a gente poder, ou seja, se a angústia tem um nível simbólico e está na próxima palavra livremente associada, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para vocês de maneira muito simples. As defesas, você vai observar nas listas de mecanismos de defesa que vocês devem ter aí, a maioria das defesas são fenômenos linguísticos: negação, racionalização, projeção. Muitas vezes identificamos fenômenos linguísticos e chamamos de sotaque. E por aí vai. Nem todas as defesas são linguísticas, só a maioria. Isso é uma vírgula importante. Significa que as defesas humanas estão no campo do falar, o que permite a gente uma sutil e, para um analista, necessária generalização. A fala humana é o campo defensivo. Falamos e aprendemos a falar para nos defender da angústia. Arthur, que angústia é essa? Que angústia é essa que você está descrevendo? É a angústia que Freud descreveu e descobriu em 1927, num texto que, se você não leu, você vai ler, que é a continuação do Ego e o Id, chamado Inibições, Sintomas e Ansiedade. Nesse texto, inibições, sintomas e ansiedade, vai haver uma reviravolta no freudismo. E aí que é importante que vocês conheçam, na medida que nós estamos tentando entender as defesas. E você já percebeu que para entender as defesas, precisamos entender a angústia. Que fenômeno é esse? Que tipo de fenômeno seria o fenômeno da angústia? Freud vai fazer uma pequena reviravolta. Vocês sabem, freudismo tem duas teorias gerais da angústia. A primeira vai dizer que o indivíduo se angustia, né, a partir de um fenômeno muito importante chamado complexo de castração. Diante da castração, ou seja, diante da possibilidade de ter a sua genitália, protogenitália, destruída, impedida de ser desenvolvida, seu desenvolvimento, o indivíduo, a criança, o menino, né, experimentaria angústia, esse medo de ser castrado. Essa teoria da angústia em Freud vai de 1900 a 1927. Em 27 acontece uma mudança graças ao advento da pulsão de morte.
E a pulsão de morte faz com que Freud reobserve a angústia. E a partir de 27, a angústia vai receber esse status que eu estou descrevendo para vocês. Freud vai se corrigir e vai dizer assim: não, o indivíduo ele não se angustia por causa da castração. Ele sente uma angústia primordial, que eu vou descrever para vocês, e é dessa angústia, dessa experiência de angústia, que ele vai se defender. Ok. Arthur, que angústia é essa? Não sei quem eu sou, não sei o que quero, não sei de onde vim, não sei para onde vou. A experiência, quanto mais primeva, mais angustiante. Ou seja, quanto mais próximo da sua data de nascimento, a experiência existencial, menos você sabia responder essas perguntas. Quem eu sou, o que eu quero, de onde eu vim, para onde eu vou. Significa que o ente humano, bebê, e depois a criança, e depois o serzinho adulto, ele é um ser constituído a partir de um fenômeno de profunda ignorância. Então, essa angústia vai receber algumas representações, vamos usar o termo freudiano. A angústia vai receber representações de vazio, de falta de sentido, que alguns chamam de crise existencial. A angústia vai aparecer muitas vezes como fenômenos de um medo sem objeto, e o psiquiatra vai chamar de pânico. A angústia pode se apresentar como uma profunda sensação de desamparo, de ignorância. A curiosidade é um belo remédio contra a angústia. Por isso que estudar para algumas e para muitas pessoas faz tão bem, porque sacia essa curiosidade e em algum lugar você aplaca essa angústia, essa crise de angústia. Significa que a partir de Inibições, Sintomas de Ansiedade, 1927, Freud trabalha com uma noção, uma antropologia, uma noção de ente humano, que a sua primeira experiência é de profundo desamparo, de profunda crise, de angústia. Ok. Então, o start é a angústia. E contra ela, né, buscando nos alienar, nos separar desse fenômeno, que para Freud é uma experiência negativa. Experiência negativa, quando você estiver lendo Freud, é a sutileza que o Freud tem para descrever dor. Ele descreve dor como experiência negativa. Não é à toa que ganhou, né, um prêmio de literatura, o prêmio Goethe. Angústia. Então, do que o indivíduo se defende? De uma crise de angústia. Quando que isso começa? No primeiro momento da vida dele. E aí você vai perguntar, tá, ele se defende da angústia, falta aqui a gente entender um pouco melhor o que é angústia, acho que a gente vai avançar um pouco nisso. Mas o próximo passo é, por que a gente se defende? Porque a angústia tem uma característica. Ela desestabiliza a fantasia egóica. Qual é o problema da angústia? Né? Qual é o problema da angústia? O que a angústia fez de tão ruim para ser, né? Inclusive, vocês vão observar. Eu quero que vocês, na verdade, eu quero muito que vocês se atenham ao verbete de angústia nos dicionários de vocês, ou ao texto, por exemplo, da psicanalista francesa Colette Soler, chamado Declinações da Angústia. O que eu quero dizer para vocês? Que isso que a gente chama de quadro sintomático, sofrimento humano, são declinações de uma experiência hiperangustiante, que é o fenômeno da existência. A existência angustia e o indivíduo busca se defender disso. Como ele busca se defender disso? Compondo um aparelho psíquico, ou seja, aquilo que nós podemos chamar de autorrepresentação, a ideia que o indivíduo faz de si. O problema, então, da angústia, depois que você compõe um aparelho psíquico, é que toda vez que a angústia se aproximar de você, a ideia que você faz de você titubeia, dá uma vacilada. Ou seja, o processo da angústia, a angústia propõe o que foi levado
recebeu a alcunha, em lacanismo, de destituição subjetiva. Qual é o problema da angústia? Porque a angústia propõe destituição subjetiva. Para você ver como destituição subjetiva é um tema importante, eu não preciso, né, vocês não precisam. Bom, basta abrir o Facebook ou o Instagram de vocês para vocês verem o quanto que as pessoas matam, morrem, se xingam por conta de identidades. Ou seja, ser algo para as pessoas vale muito. Tem pessoas lutando para serem. Sendo que o processo de angústia vocês podem associar a um desser. Ou seja, esse. Então, o que eu quero dizer com isso? O indivíduo se defende, compõe um aparelho psíquico, uma identidade, ok? E aí, né, nos dias de hoje, uma identidade forte, porque as pessoas têm que ter, né, elas têm que ser coisas hoje em dia. No século XXI, nós vivemos uma ditadura, muito, né, ninguém pode não ser nada. Né? Se alguma pessoa chegar para, né, se algum conhecido de vocês falar assim, não, eu não tenho ambição alguma, eu não quero ser nada, você vai dizer que essa pessoa está inclusive doente, vai falar que está deprimida, vai para o psiquiatra. A crise narcísica que nós vivemos é tal que o processo de angústia vai ser jogado para debaixo do tapete, graças a muita medicação, que por um lado pode ser interessante, mas não enquanto, né, um fenômeno total de tratamento da angústia. Mas o problema fundamental é que a angústia abala a representação narcísica do indivíduo. Por que eu me defendo? Eu me defendo para manter a minha autorrepresentação. Aí você coloca eu me defendo, vocês colocam todas as listas de defesas aí que vocês já decoraram na vida de vocês. Repressão, recalque, toda aquela lá, toda, de todos os autores da escola inglesa, argentina, que vocês quiserem, todo mundo. Para que serve aquele conglomerado de explicações, de dinâmicas, etc. Bom, aquilo tudo é para manter a autorrepresentação do sujeito o mais intacto, preservado possível. Em outros termos, para manter a angústia o mais longe possível. Significa que uma clínica, qualquer condução clínica de um psicanalista, que busque evitar a angústia, está reforçando os sintomas. Porque o que é sintoma? Não precisa, né? A gente sabe, né? Já estudamos sintomas e tal, mas entre outras coisas, a mecânica básica do sintoma é retorno do recalcado. Beleza. E recalque é o quê, cara pálida? Retorno da defesa. Por lógica, por silogismo lógico, você percebe que quanto mais eu me defendo, mais sintoma eu tenho. Quanto mais eu consigo me afastar da angústia, mais eu estou conseguindo me defender. Sendo que o sujeito, o nosso analisando, deve nos procurar, não necessariamente é isso que acontece, mas para uma análise acontecer, o sujeito deve nos procurar porque sofre. Se ele tem consciência do porquê, do para quê, isso é outro papo. Ou seja, para uma análise acontecer, o indivíduo nos procura e nos paga, se possível, os valores vultuosos para tratar e reduzir o máximo do campo sintomático dele. Então, por que diabos eu vou pagar R$ 250 de sessão para um psicanalista? Ele vai... O que é de ouro? O que esse sujeito vai fazer? Bom, entre outras coisas, ele vai operar uma ética clínica que vai fazer a angústia se aproximar de você. O que, num primeiro momento, qualquer pessoa que já fez análise sabe que, numa análise bem feita, o sujeito primeiro piora para depois melhorar. Por que o sujeito, numa análise, piora para melhorar? Porque a primeira reação do indivíduo é aumentar as defesas contra a angústia. Mas essa angústia está vindo da onde? Entre outras mil e umas coisas, que não cabe a gente, não vou delimitar aqui, mas entre outras coisas, a angústia se aproximou de você porque o seu analista faz perguntas interessantes, capciosas, o seu analista fica em silêncio,
O seu analista, ele opera uma série de atos clínicos, provocações, que fazem você questionar, né, essa autorrepresentação. Arthur, essa autorrepresentação que você está falando, do eu, me explica um pouquinho melhor isso. Veja, o melhor jeito de nós, numa análise, porque todo esse raciocínio psicanalítico, pessoal, parte a partir, né, isso se dá a partir do dispositivo psicanalítico chamado de divã e poltrona. Então, né, não estamos aqui fazendo filosofia geral, né, nem hegelianismo. Estamos aqui falando de dispositivo clínico e o que acontece nesse dispositivo. Então, né, foco no objeto. Então, discurso livremente associado, né, escuta clínica, ética clínica, atuação, né, pontuação, aquela coisa. Recebeu o nome de dispositivo. Veja, esse indivíduo, né, essa autorrepresentação é substancialmente... Como é que eu percebo essa autorrepresentação? Como é que eu percebo o que a gente vai chamar de narcisismo? Como é que eu percebo isso que a angústia vai desestabilizar? O que a angústia desestabiliza? A angústia desestabiliza o reino semântico do indivíduo. O que é o reino semântico do indivíduo? É o reino dos sentidos. Arthur, e de onde vem a semântica? A semântica vem da sintática. Não precisa ser nenhum mestre em linguística para saber que num palavreado humano, como o meu aqui, eu estou aqui palavreando. Então, estou desfilando signos linguísticos, palavras, ou seja, estou aqui numa ordem sintática, um fraseado, que revela um sentido. Eu estou querendo aqui pontuar algumas coisas com vocês. Esse sentido da minha ordem sintática é minha semântica. O analisando em livre associação desfila a sintática e desfila a semântica. Que é aquelas coisas que ele acha... Só para você entender como é que é o reino do sentido do indivíduo, ou o nosso próprio, que é mais fácil sempre, é aquilo que ele acha que é ponto pacífico. Sabe os pontos pacíficos? Qual o ponto pacífico? Por exemplo, a Damares, a nossa maravilhosa ministra, ela tem um reino semântico onde meninas usam rosa e meninos usam azul. Isso é uma ordem semântica, a partir de uma sintática do discurso da nossa querida ministra. Todo mundo tem essa ordenzinha semântica. Significa que a autorrepresentação, o ego do indivíduo, que o Freud tanto falava, está intimamente ligado a isso que o indivíduo acredita que sabe, que conhece, que é comum entre os dois. Ou seja, é aquilo tido, por exemplo, para muitas pessoas, filosofia não se discute, política não se discute, religião não se discute, isso é uma ordem semântica. Para outras famílias é o exato oposto. Né? E por aí vamos entendendo os sujeitos. Arthur, a angústia pensando. Bom, acho que o melhor jeito da gente pensar nisso, essa ordem semântica é a vidraça. A angústia é a pedra. Então, o que a angústia faz? Ela estilhaça. Ela tem uma capacidade de fazer com que o indivíduo entre numa crise, que eu não sei se vocês já passaram, que é de não se reconhecer no espelho, que é de não saber o que está fazendo com a própria vida, de não saber o que deseja. Ou seja, uma confusão, é isso que eu quero que vocês entendam, que a angústia pode, né, suscitar no indivíduo, uma confusão tal que você vai concordar comigo, e Freud, de algum jeito, foi a partir disso que Freud teorizou, de que o indivíduo se defendia desse quadro de angústia no afã de uma manutenção narcísica ou manutenção semântica. Por que a pessoa... Ninguém resiste à análise. Resiste ao fato de que, ao fazer análise, vai mudar sua opinião sobre algo ou alguém ou a si mesmo, ou alguma coisa. Então, a pessoa não resiste
Quer dizer, pode resistir à análise, óbvio, mas sobretudo que a fala livremente associada revela sentidos novos para questões muitas vezes velhas. O que cansa muitas vezes o analisando quando ele diz: nossa, tô de boa de análise, já fiz demais. Ele está dizendo: nossa, tô de boa de destituição subjetiva. A minha angústia já me fez questionar muita coisa. Agora eu quero um pouquinho de período defensivo. A parte boa de você ter defesas relativamente fortes, robustas, é que você tem uma identidade mais ou menos estável. Isso é bom para os negócios. O problema disso são os sintomas, né? Os efeitos colaterais desse mesmo processo. E olha que interessante. Cristiano, você está me ouvindo baixinho? Eu estou falando aqui pertinho aqui do microfone. Só se eu, né, enfiar a boca aqui não vai dar. Aqui tá normal, Arthur. Então deixa aqui, senão vai saturar. Vamos ver se o colega resolve aí o problema técnico que acontece. Significa que a clínica psicanalítica é uma clínica de angústia, na medida em que é a aproximação dessa angústia que vai fazer o sujeito reduzir sintomas. Aí você vai falar assim: caramba, Arthur, então a clínica psicanalítica, né, tem todo esse efeito de aproximação da angústia. Aí você vai dizer: o que faz o indivíduo se manter em análise, apesar da angústia? Duas coisas: a constatação de redução de sintomas e a segunda, o fenômeno transferencial. A qualidade da transferência é a qualidade do quanto você pode, enquanto analista, angustiar aquela relação. Esvaziar. Então, a angústia está no campo da vacuidade, está no campo do vazio, está no campo da ignorância, está no campo do silêncio. Né? Se você quiser angustiar uma relação sua, fica na frente de alguém em silêncio. Basta para você angustiar essa relação. Não precisa de muito, não. Aliás, é o melhor jeito, que é o mais sutil, porque permite que o sujeito componha fantasias a partir do seu silêncio formidáveis. De qualquer jeito, então, e se uma análise se recusar a ofertar a dádiva da angústia que vai permitir reduzir sintomas? É por isso que ele paga os seus R$450 de sessão, que já subiu, inflacionou, então já sei dizer que já foi para 450 a sessão. Ele paga porque, ao te encontrar depois de meses, não teve mais crise histérica, o pânico diminuiu muito pouco ou quase nada, está pensando em tirar o remédio. É esse tipo de coisa. Quanto custa a tua crise de angústia? É uma bela pergunta a se fazer em entrevistas. Para algumas pessoas não se valorizam nem a própria crise, outras valorizam bastante e tendem a melhorar rapidamente. Se uma clínica psicanalítica evita a aproximação com a angústia, você vai construir o quê? Você vai construir pequenos maníacos. Que é o que nós vemos. Quem é os pequenos maníacos? Aquilo que hoje em dia tem muita gente chamando de positividade tóxica. Nada mais é do que o maníaco. É o sujeito que na sua leitura de mundo não vê falta, ou busca escamotear a falta, tal qual um perverso. Ou seja, um otimista, né, consegue ser muito mais perverso do que um pessimista, que também é perverso. Qual é a perversão tanto do otimista quanto do pessimista? Nenhum dos dois admite a verdade da angústia. Qual é a verdade da angústia? A verdade é que ele não sabe. Simplesmente não sei. Mas não podemos ficar com esse não sei. Isso angustia. E por isso temos que inventar um monte de coisa. De quem? Né? A terceira e última pergunta. Do que nos defendemos? Da angústia. Por quê? Porque essa angústia desestabiliza a nossa fantasia egóica num processo chamado destituição subjetiva. E isso faz com que a gente entre em parafuso. Crise existencial, disse o meu analisando outro dia. Estou em crise existencial. Desde que eu entrei nessa bosta dessa análise, minha crise só aumentou. A parte interessante é que eu estou dormindo, e eu estava sem dormir, e eu estou conseguindo me relacionar com as garotas. Mas tirando isso, minha crise só aumentou. E continua tocando grilo.
que é o grilo do silêncio. Só aquele grilo que vai passando. Aqui é a abelha, né? Que aqui entra aqui é a abelha. Mas seria grilo. Veja. Aí a pessoa vai. Tá, e de quem que eu me defendo? Também essa é uma pergunta muito boa. Do quê? Por quê? De quem? Bom, aí nós vamos ter que avançar um tantinho, né, na história da psicanálise e sair um tanto do nosso escopo freudiano inicial. Aquilo que angustia o sujeito, do que ele se defende é da angústia. Mas você vai poder me falar assim, né? Você poderia me perguntar aí nas suas perguntinhas aí embaixo, você vai assim, tá, Arthur, e da onde vem a angústia? Porque isso é uma puta pergunta. Bom, a angústia vem dos limites, ou seja, da falta do grande outro. Arthur, quem é o grande outro? Eu não quero dividir grande outro, pequeno outro. Porque assim, se a gente for falar grande outro, em lacanismo, é o discurso da mãe. O pequeno outro é a imagem do corpo da mãe. Essas duas coisas juntam. E vai receber o nome de outro. Em seu aspecto discursivo grande, em seu aspecto imaginário pequeno. Também não, esse não é o fundamental. Mas o que desse outro me interessa para entender a angústia, que é isso que é o nosso foco. O que me angustia que eu tenho que me defender? Você se angustia porque o outro tem severos limites. E não é qualquer outro. É aquele que te deu a vida. Ou seja, a falta. Vou te dar a definição, e aí dessa definição a gente vai fazer algumas digressões. De quem que o indivíduo se defende? O indivíduo se defende da angústia a partir que vem, né, advinda, do grande outro, mas fundamentalmente do grande outro em sua falta. Arthur, me dá um exemplo da falta, um exemplo de falta, né, num grande outro. Né? O melhor exemplo é sempre as nossas experiências discursivas com nossas mães. Um dia eu tinha 10 anos de idade, perguntei para minha mãe, Conceição. Minha mãe estava dirigindo, me levando sei lá para onde. E eu falei: mãe, você me ensina um dia a dirigir? E ela falou assim: não, filho, eu não sei ensinar ninguém a dirigir. Quando você estiver na idade certa, você vai numa autoescola e o professor, o instrutor, vai te ensinar corretamente. Ela terminou essa frase e eu criança, 10, 11 anos ali, fiquei como com essa mulher? Fiquei puto. Fiquei puto. Por quê? Porque ela fez algo que nós neuróticos odiamos. Ela apresentou a falta dela. Que falta? Limite. Qual o limite? Quando ela enunciou que não sabia ensinar. Não sabe, umas mães não sabem, podem não saber ensinar a dirigir, podem não saber abraçar, podem não saber olhar, podem não saber. Olha, eu não sei se vocês já fizeram yoga na vida de vocês. Um dia eu fiz esse negócio. E eu descobri que eu não sabia nem respirar. A aula de yoga me serviu para uma coisa, não serviu para mais nada na minha vida. Poderia servir, eu que não soube utilizar o negócio. Me ensinou a um negócio, eu não sei nem respirar. Foi uma aula de humildade ir para a aula de yoga. Não é porque a gente fica querendo ler Montaigne, conhecer o humanismo clássico, e não sabe respirar. Ou seja, uma falta. Né? Ou seja, eu quero que vocês entendam que essa angústia que o sujeito se defende, com tudo que eu falei na última meia hora aí, vem dos limites do outro. E aí você está lembrando de sessão de análise. Pode ser da sua ou do Abreu, porque dá na mesma, quase tudo igual. Pelo menos em neuróticos. Os perversos psicóticos é que dão uma certa quebra na nossa monotonia clínica. O que o neurótico é? Entre muitas coisas numa análise, os clínicos vão concordar comigo. O neurótico é alguém que reclama. Entre mil e outras mil coisas, ele reclama. E se ele for histérico, de estrutura histérica, reclama pra cacete. Reclama muito, de tudo. Aí você vai pensar nessa reclamação. Do que o indivíduo está reclamando em sua insatisfação eterna, desejosa e desejante? Ele está reclamando da falta do outro.
que já vou dizer para vocês, né? Acho que, não sei se vocês já estudaram Lacan, mas quem já estudou vai concordar comigo. Lacan tem uma máxima bastante interessante. O eu é dado pelo outro via identificação. Olha o mecanismo de defesa aí, importante. Ou seja, o eu é dado pelo outro a partir de que o outro, para o eu, é uma experiência de angústia. Ou seja, porque o outro é faltante. Me dá um exemplo, por exemplo, um outro exemplo muito bom na cabeça. Eu já era bem velho, já tinha feito análise, estava fazendo análise, já era crescido. E aí minha mãe falou assim para mim: eu não tenho paciência com criança muito pequena, não. Eu gosto depois que cresce e começa a poder conversar. Eu falei: ah, é? Me confirmou décadas de impressões. Ou seja, de que ela tinha uma falta no manejo com crianças pequenas. Inclusive as dela, e não só as dos outros. Estou dizendo isso para que vocês entendam o seguinte: Arthur, a tua angústia, da qual você obsessivamente, né, como neurótico que é, se defende, vem das faltas dessa mulher. Que eu posso ter consciência, e ao longo de uma análise a gente vai tomando consciência, mas que num primeiro momento não temos quase nenhuma consciência. Olha, se vocês me encontrassem com 20 anos de idade saindo da faculdade e vocês me perguntassem assim: ah, olha para você ver como eu era recalcado, reprimido. Arthur, você tem algum problema? Eu, objetivamente, de tão reprimido que eu era, eu diria: um problema? Problema, assim, emocional? Não, não tenho problema não. Mas sintoma, ou sintoma tinha pra cacete. A análise faz essa troca. Ou seja, agora, ao longo de uma análise, você vai reduzir muitos sintomas, não tem a menor dúvida. Mas você vai estar com um pepino na mão, que é o que fazer com a sua existência. Que encaminhamento dá para essa vacuidade que te constitui e que não é só sua, é isso que eu quero que você entenda. Advém de quem te deu a luz. E essa falta no outro, essa experiência de falta no outro, ou seja, essa vacuidade, essa ignorância, né, estrutura reações defensivas do tipo, por exemplo, negação, vírgula, racionalização. Aí você tem um neurótico obsessivo, por exemplo, tão comum de nós encontrarmos. Né? O fundamental, então, só para a gente recapitular e fechar, do que nos defendemos? Da angústia. Por que desestabilização chamada destituição subjetiva? Se vocês quiserem entender essa trilogia do sujeito em psicanálise, qual é a trilogia do sujeito em psicanálise? Retificação subjetiva, assunção subjetiva e destituição subjetiva. Isso é uma lógica clínica estabelecida pelo Lacan. Eu recomendo um texto de um professor, um texto introdutório muito bom de se ler, do professor Antônio Godino Cabas. Antônio Godino Cabas é um professor da Federal do Paraná e um lacaniano de primeira escola aqui do Brasil. E o Antônio Godino Cabas ele tem um livro chamado O Sujeito em Freud e Lacan. Então a primeira parte do livro é o tema do sujeito, do indivíduo em Freud, e a segunda parte é o sujeito em Lacan. O sujeito é um conceito lacaniano, mas qual o legal desse livro? Você pode me perguntar. O legal desse livro é que você vai entender, além do livro ser bom e bem escrito, um bom livro, você vai entender legal, um pouquinho melhor a lógica da direção de um tratamento, a lógica da clínica, de uma clínica psicanalítica que se diga mais ou menos inspirada pelo freudismo. Tá? Então esse texto é bem legal, se vocês puderem se aproximar do sujeito em Freud e Lacan, é um texto introdutório muito bom. Então é isso. E de quem ele se defende? Do grande outro. Fundamentalmente do grande outro em sua falta. Então, por que quando minha mãe vem almoçar comigo nos dias das mães, eu fico ansioso? E fico angustiado e até minha menstruação desce mais cedo. Por exemplo, deixa só eu ouvi falar até hoje, eu escutei hoje isso. Bom, porque essa mãe representa algum aspecto de falta, né? Bastante, ou seja, as faltas dessa mãe angustiam as crias dessa mesma mãe, tá? Claro que essa falta, só uma vírgula muito importante para vocês pensarem aí,
ela é efeito de uma interpretação da criança. Tá? Então, essa falta, ela é efeito de uma interpretação que a criança faz a partir dos discursos dessa mesma mamãe. Por isso que a língua é materna. Né? Qual a sua língua materna? Português. Arthur, por que você fala puxando o R? Não, porque minha mãe morou a vida inteira no Rio de Janeiro. O significante veio dela. Fazer o quê? Se eu fosse criada por uma paranaense, falaria de um outro sotaque. Pessoal, então é isso. Olha, é rapidinho, né? A gente não tem muito tempo, só queria ter colocado vocês na trilha da angústia, isso eu queria muito, que vocês estudassem angústia. O fenômeno da... Arthur, eu ouvi o nome aí, o nome de um existencialista, o pai do existencialismo moderno, né? O Kierkegaard. Mas eu recomendo que vocês se aproximem... Para mim é difícil falar, eu gosto muito. Mas a teoria de angústia, só para vocês entenderem, a teoria de angústia em Lacan, que é essa que eu estou descrevendo para vocês, veio do Heidegger, tá? Então a teoria é do Heidegger. E a teoria do desejo em Lacan veio do Hegel. Então só para você ver, aí você vai dizer, o que o Lacan criou? Os lacanianos que não nos escutem, o objeto pequeno a, o que é um baita invento. Mas o resto, ele vai remanejando conhecimentos interessantíssimos. Então se vocês quiserem se aproximar do tema da angústia, eu recomendo muito aquele livrinho. Sabe aquela série Os Pensadores? Todo mundo já viu aquela série dos pensadores de filósofos. O livro do Heidegger daquela série é muito legal. Começa com um texto O que é filosofia, que vai te levar para as trilhas da angústia, que para nós analistas é a trilha da defesa. Tá? Por isso, é isso que eu queria dizer com vocês, então. Botar vocês no rabo do foguete dos estudos de angústia, com os mais variados autores. É isso. Pergunta, muito pessoal. Obrigada, professor Arthur. Acabamos? Abri aqui para as perguntas. Vamos lá. Tem uma da Camille. Camille, você mandou lá atrás, meu amor. Deixa eu buscar aqui no chat, senão você manda de novo. A Camille mandou uma pergunta. Achei. Não achei não, peraí. Achei. Camille, ela perguntou, o psicopático tem defesas, sendo que ele não tem registros? O psicopático, ele é uma nosografia bastante debatida em psicanálise. Significa que os analistas não concordam nem que ele exista. Mas quando ele existe, se ele existe, ele está no campo do perverso, na estrutura perversa do sofrimento humano. E o perverso, ele só procura análise quando ele se dá mal, o que pode acontecer, já tive essa oportunidade, né, essa experiência clínica rara de atender um perverso. Mas ele se defende sim. O psicótico também se defende. Todos eles se defendem. A questão é com que qualidade, quais são os efeitos e a intensidade desse processo defensivo. Tem mais uma aqui da Tati. A pulsão de morte seria um desejo de voltar à angústia? A pulsão de... Pode ser, se você entender a angústia como retorno ao estado inorgânico, a definição de pulsão de morte é o desejo que habita o ser de retornar ao estado inorgânico. E como que ele faz isso? Né? Proporcionando experiências de falta. A pulsão de morte proporciona experiências de falta. Falta de saúde, falta de dinheiro, falta de afeto, faltas. Significa que quando um sujeito ele está, vamos dizer assim, vulgarmente, tá? Selvagemente, mortífero, pulsionando morte, significa que na vida desse indivíduo falta. Você vai, numa análise desse indivíduo, se cabe a ele faltar. Vou dar só um exemplo. A maioria dos obsessivos compulsivos, por exemplo, adictos, tipo adicto de crack, você olha a infância, você vai ver que não houve falta alguma. O sujeito é mortífero na medida em que faltou falta. É o exato oposto da escola inglesa. E por isso vocês vão ter que fazer uma escolha epistemológica em algum momento da carreira de vocês.
O Everson aqui comentou, a falta que a fala faz. Não, a falta que a falta faz. Concluindo aí o que você falou, né? Narciso, muito bom, professor Arthur, parabéns pelas indicações. Ah, não é uma pergunta, né? Narciso parabenizando. Pessoal, mais alguém quer enviar pergunta? Se não, aqui mais uma. Essa angústia é necessária para o sujeito? Ó, tanto é que eu vou ler para vocês um trechinho bem rapidinho, do texto da Colette Soler sobre a importância da angústia. Olha que legal. Se possível, prestem atenção, que eu sei que às vezes falando assim é difícil, né, de prestar. Vou ler só 2 parágrafos. A angústia não é um termo que faz sucesso no discurso da ciência que domina a nossa época. Tampouco é um conceito que interessa aos valores do mercado que a determina. Uma vez mais, ciência e mercado acumpliciam-se para excluir a subjetividade e a dor de existir que lhe é própria da cena do mundo, tornando esse termo, angústia, um termo obsoleto. Como sabemos por experiência, aquilo que é recalcado retorna no real. Ou seja, aquilo que sai pela porta da frente volta pela porta dos fundos. Se a angústia banida do século XXI sai do discurso comum, a ansiedade, o estresse, o nervosismo, o distúrbio de atenção, a falta de ar, o pânico, enaltecido como síndrome do pânico, entram de vento em polpa, tanto no senso comum quanto no discurso da ciência. E aí ela vai começar a fazer uma trajetória com Kierkegaard sobre todo o tema da angústia. A pergunta de uma colega foi: a angústia é necessária? Ela é o fundamento da existência. Significa que você ou padece de sintomas ou experimenta a experiência da angústia. Numa sessão de análise, nós estamos falando de dispositivo analítico, ou seja, ao passar por uma análise, a análise é uma experiência de angústia que te familiariza com o fenômeno da angústia, te aproxima, ou seja, o que o analista tem que ter mais que o analisando? Mais intimidade com a angústia. O analista não tem que ter mais conhecimento, não tem que ter mais cabelo, porque aí eu não seria analista. O analista tem que ter mais horas de experiência com angústia. Isso é o que vai permitir o indivíduo suportar a clínica. A clínica psicanalítica, né, o clínico analista é aquele que suporta a experiência de angústia que a clínica proporciona. E que é necessária para a clínica, para a redução de sintomas, porque é isso que o sujeito, né, nos procura e busca fazer sua análise, porque ele está sofrendo pra cacete de crise de sei lá de tudo e não quer sofrer, e ainda bem que não quer sofrer, ainda bem que nos procurou, e ainda bem que nós estudamos e sabemos como devemos conduzir essa análise. Perfeito, foi o Cristiano que perguntou. Muito boa sua pergunta, Cris. Mais uma pergunta aqui, aí depois nós seguimos para o nosso sorteio. Quando se fala em discursos da mãe, engloba a do pai ou de outra autoridade? Desculpa com a pergunta, não ouvi, não pulou aqui. Quando se fala em discursos da mãe, engloba do pai ou de outra autoridade? Engloba, com o tempo engloba. O discurso do pai só tem valor na medida em que a criança observa que a mãe valoriza esse discurso. Ou seja, o pai e o seu discurso, o pai, a figura imaginária, e o seu discurso, ele é da qualidade. Quem apresenta essa figura é o discurso e o olhar da mãe. Ou seja, para acessar o pai, precisa passar pela mãe. É a mãe que apresenta o pai para a criança. Então, a qualidade da identificação desse discurso, que pode sim, porque sabe quando o casal é unido? Manja, pai e mãe é unido, se amam, entre aspas, né? Tá unido ali. Né? Você vai ver o discurso do pai e da mãe muito parecido, né? Então, e aí é com muito mais força que vai vir esse impacto da defesa. Né? Bacana. Mais perguntas? Aqui a Késia falou: Arthur, como sempre nos enriquecemos. Nunca foi tão descomplicado compreender o tema angústia. Que bom. Eu falei para vocês, o professor Arthur Mendes tem uma didática excelente. Que aula, né? Muito gostoso.
Pessoal, mais perguntas? Seguimos para o nosso sorteio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o sorteio aqui e vou compartilhar, eu vou tentar compartilhar a tela do sorteio aqui com vocês para que a gente fique sabendo juntos, em tempo real, quem ganhou. Vamos ver se vai dar certo. Nunca fiz isso, porém, torçam para dar certo, assim como eu estou torcendo também. Apresentação de tela. Fiquem aí, que agora a gente vai fazer o sorteio dessa caneca maravilhosa do Café e Psicanálise. Arthur, você vai receber a sua, não recebeu ainda, né? Não. Chegou? E eu gosto de caneca, hein? Eu gosto de caneca. Adoro caneca. Vai chegar a tua com teu nominho aí, ó. Esse é o Legal. Rodrigo tem a dele. Mostre, Rodrigo. Mostre Sol Martins, a sua. Daqui a pouco faremos uma foto. Todo mundo com a canequinha, mas agora eu vou fazer o sorteio. Vamos ver se eu vou conseguir. Estou estreando nessa questão de fazer as coisas aqui ao uma janela. Compartilhar é uma guia ou uma janela? Uma janela, né? Eu compartilho? É que tá lento esse computador. Já fui, ele tá lendo. Esperem um minutinho que tá lendo. Coloquei de tela numa janela. Copiei todos os nomes das pessoas que se inscreveram e vou colocar aqui no link do sorteio. Essa tela que eu quero compartilhar. Estão vendo ela? Aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Aqui, né? Aqui. Vocês estão vendo a sala que eu estou compartilhando? Sim ou não? Não, calma vendo, então. não. Calma. Que vai dar certo. Se estiver muito lento aqui, eu não compartilho. E vocês vão confiar em mim que eu vou fazer o sorteio aqui agora. E não vou trapacear. Cadê a minha tela? Tá compartilhada? Calma nessa hora. Não, não, não. Puxa. Tudo bem, pessoal. Eu vou fazer o sorteio aqui. Vou interromper o compartilhamento, porque também não deu certo. Vou puxar o nome de todo, fazer o sorteio agora. Aguentem 2 minutinhos que eu já venho com o resultado. Ctrl C, Ctrl V. Estou fazendo neste minuto. E vou sortear o nome. Vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar, eu já vou falar para vocês que está na minha tela. Está lendo. O meu computador hoje resolveu ficar com preguicinha em plena segunda-feira. Confiamos em você. Obrigada, meus amores. Sortear nome. Ctrl C, Ctrl V, copia toda a lista. Sortear o nome. Taran, 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 taran. Papai do céu! Vai, site. O e-mail é camila_rh@outlook.com.br. Camila é a vencedora do sorteio da caneca. Cadê a Camila? Oba, olha aí a Camila. Abre sua câmera. Oi, abre o seu microfone. Olha ali, agora tá apresentando a tela, né? Agora eu não quero mais. Como é que eu tiro? Como é que eu tiro? Você está apresentando. Agora eu não quero mais apresentar. Deixa eu tirar. Parar a apresentação. Pronto. Gente, parabéns, Camila. Depois Obrigada. Você entra em contato comigo. Eu vou entrar em contato com você ali na nossa mentoria. Você é da turma? 10. 10. Depois você passa seu endereço para mim ali no privado para a gente enviar. Não vão embora antes da gente fazer o nosso print. Todo mundo liga a câmera, por favor. Deitado na cama, no chuveiro, no sofá, não me importa, liga a câmera e vamos fazer uma foto com a nossa canequinha. Quem já tem a caneca, vamos mostrar.
Rodrigo Sol. Você não tá com a sua? Ô, meu pai. Rogério. Everton, caneca, pessoal. Bora fazer uma foto. Todo mundo posando para foto, mostrando a canequinha. Faz a foto, Simões? Aí. Maravilha, pessoal. Fantástica aula. Professor Arthur Mendes, muito obrigada pela aula. Saímos daqui, com certeza, sabendo muito mais sobre angústia, sobre as defesas. E é um prazer, cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente consegue fazer uma troca aí. E é uma aula muito grande, sempre saio muito satisfeita e um prazer estar com você mais uma vez. Vamos combinar outros momentos. Pessoal, fiquem atentos que no próximo Café e Psicanálise vamos ter um convidado fantástico, eu não vou contar por enquanto, mas não percam, fiquem ligados, cola a Escola de Psicanálise de Curitiba, que teremos mais eventos. Próximo dia 24 temos cinema, já foi feito o sorteio, vamos falar sobre Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, filme bem legal, bem difícil, bastante coisa ali para a gente conceituar. Vão assistindo, assisti uma, assisti duas vezes, eu já assisti duas, vou ter que assistir mais. Vamos em frente que o nosso cineminha vai ser demais. Pessoal, uma ótima noite para vocês, muito obrigada pela presença de todos. Professor Arthur, quer se despedir do pessoal? Só quero agradecer a oportunidade e precisando, só me chamar. Muito obrigada, querido. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Tchau, pessoal. Até o próximo café.